Uma das coisas mais hipócritas que eu acho é quando a discussão parte, somente aqui, vamos voltar no contexto do Brasil, a ditadura militar. O nível de insanidade que as pessoas defendem essa questão, elas não conseguem discutir e usar argumento lógico. É uma paixão, é uma ideologia, né? É aquela questão do politicamente correto. Você falar sobre os motivos da ditadura, explicar por que elas acontecem, não é nem questão de defender, é explicar por que as coisas acontecem. A pessoa fica louca, é capaz de meter um processo contra você como se fosse discriminação racial, xenofobia, alguma coisa assim, porque foge o padrão de sanidade das coisas. E o pior é que são pessoas inteligentes. As pessoas que viveram a época durante o período ditatorial, eu não questiono muito. Eu entendo a paixão que elas têm e a passionalidade na hora de tratar o assunto, já que elas sofreram ali, talvez, na pele a situação. Agora, os defensores de hoje, eu não consigo admitir, porque eles não passaram por aquilo, tudo que eles conhecem foi deixado na história, nos livros de história, ensinado pelos professores. Então não é necessário ter essa passionalidade, não. É possível discutir a coisa de uma maneira lógica e usando bom senso para analisar a situação. É óbvio que a ditadura não é uma coisa benéfica, é óbvio que a ditadura reprime a população, tira vários direitos da população que a democracia propõe. Agora a pergunta é, por que aconteceu a ditadura no Brasil? Por que houve a ditadura militar aqui? Foi à toa? Os militares queriam aniquilar a população brasileira, queriam roubar seus recursos. O que eles queriam? Eles queriam roubar do povo? O que era? Ou era um sadismo de torturar as pessoas sem motivo algum? Queria entregar o nosso território para os americanos? Queriam doar a Amazônia? O que foi que aconteceu? Eles doaram alguma coisa para os Estados Unidos? O que os Estados Unidos roubaram nosso aqui da ditadura militar? As empresas, a invasão americana das empresas. Tudo bem, hoje está cheio de empresa americana do mundo todo. Por que não vão na rua quebrar tudo e falar que isso é uma ditadura do imperialismo? E outra coisa, você pode chamar militar do que for, mas chamar o militar de entreguista, de baba-ovo de outra nação, isso aí não faz sentido nenhum. Isso não é coisa de militar, não. É uma contradição atrás da outra. É difícil discutir com esse pessoal porque é uma passionalidade sem limite. Não consegue manter uma mente aberta e uma coerência mínima para discutir o assunto. A ditadura teve um motivo muito simples: evitar que houvesse uma revolução comunista no Brasil. Se você acredita no comunismo e defende o comunismo, perfeito. Você pode e deve defender o que você acredita. Se você quiser se armar, construir um grupo rebelde e armar um exército para lutar contra, objetivando o comunismo, é um direito seu. Um direito não. Se você quer, você faça e atue com as consequências. Mas você não pode impedir que o outro lado lute pelo que eles acreditam também. Não é porque você torce para um time que você vai impedir o outro time de querer vencer você. São regras básicas. E aí o argumento da esquerda é que não existia a possibilidade de uma revolução comunista no Brasil. Esse é o argumento. Pode ser que não, pode ser que não. Digamos que hoje a gente tenha chegado a essa conclusão e não chegou, que era impossível uma revolução comunista no Brasil. Tudo bem, você pode dizer, na época eles tomaram a atitude errada, porque era impossível uma revolução comunista no Brasil. Agora, mesmo que isso fosse verdade, que fosse impossível acontecer uma revolução no Brasil, é muito fácil julgar hoje coisas que aconteceram no passado. Como é que no passado você ia ter certeza disso? Como é que você ia ter certeza que não haveria uma revolução comunista no Brasil, sendo que houve em Cuba, sendo que houve em Nicarágua, sendo que estava havendo golpe militar no Chile, na Argentina, todos os lugares sofrendo praticamente guerra civil? Por que o Brasil não correria esse risco? Por quê? Jango no poder, visitando China, influenciando os soldados, os militares, a rebeldia, a insurgência. Óbvio, está na cara, qualquer criança de 5 anos perceberia que havia o perigo de uma revolução comunista no país. Estávamos num contexto de guerra mundial, guerra fria. Ou você escolhia o lado capitalista ou escolhia o lado comunista. O Brasil escolheu o lado capitalista. Eu não estou falando aqui quem é melhor ou pior, se é capitalismo ou comunismo. Estou dizendo como as coisas aconteciam. Aí a esquerda aproveita o argumento dizendo o seguinte:
As pessoas que lutaram contra a ditadura não eram a favor do comunismo, elas eram a favor da democracia, da liberdade de expressão. É verdade. Então, por acaso o comunismo ele é democrático? Por acaso o comunismo na União Soviética era democrático? Por acaso o socialismo pregava a democracia? Agora, a democracia é importante para o capitalista. O capitalista defende a democracia ou não? Não são princípios de liberdade que o capitalismo defende? Ou seja, a ditadura também não seria bom para o capitalista. Agora, respondo a pergunta. Se os insurgentes, se as pessoas que lutaram contra a ditadura eram, de fato, lutando pela democracia, eu pergunto, quem desse pessoal era capitalista e estava lutando para a democracia ali também? Eram todos comunistas e ninguém nega isso. Lutar pela democracia é muito fácil. Eu quero a democracia. Todo mundo quer democracia. Todo mundo quer liberdade, é óbvio. É muito bonito defender a democracia, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Só que esse direito é relativo dependendo do contexto. Numa situação de paz, perfeitamente, você privar as pessoas de liberdade, isso é uma total repressão. Agora, no estado de guerra, no estado de sítio, de exceção, as liberdades são restritas. Em situações de guerra, dependendo, você não tem nem direito à vida. Esse argumento oportunista que defende a paz, o amor, a liberdade, a igualdade, isso é balela, cara. Isso é balela. Você tem que ver como é que você vai aplicar isso. É muito fácil defender coisas boas, mas e na prática, como é que a gente faz? Se a meta era defender-se do comunismo, que estava tendo revoluções no mundo todo, guerra na Coreia, Vietnã, Camboja, América Central, Chile, Argentina, Revolução de Cuba, o desentendimento ali na época nas Baías dos Porcos, quase gerou o fim do mundo, a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Atômica. Porque a União Soviética veio com seu exército para a ilha de Cuba, que é o quê? É 100 quilômetros dos Estados Unidos. Olha o tamanho da afronta que foi isso. Você tinha que defender um dos lados. Não tinha meio termo, não. Era a Guerra Mundial. Mas as pessoas perseguidas eram filósofos, sociólogos, poetas, músicos, escritores. Exatamente, são essas pessoas que têm o poder de comunicação, de propagação das ideias. Vamos analisar. Quando você prende um professor de história ou filosofia que ensinava ideias revolucionárias, ideias socialistas e comunistas para os alunos, quando você tira um indivíduo dele de circulação, você impede que as ideias dele se propagam. Uma coisa é você prender um indivíduo, um professor. Você prender um professor de história, basta você levar um oficial de justiça e prender ele na casa dele, acabou. Fim de papo. Agora, se um professor de história vai numa escola, influencia 1.000, 2.000 alunos a defender o comunismo, o socialismo, você agrava o problema muito mais. A divulgação dessa e essas ideias se espalham facilmente entre as massas. Se você não inibe pessoas como essas de divulgar e propagar uma ideia que o Estado, a princípio, é contra, você promove uma guerra civil, você promove uma revolução no país. Independente do modelo que você defenda, você deixar que pessoas divulguem uma ideia revolucionária, sendo que o Estado ou a maioria não aceita essa ideia revolucionária, e essa ideia revolucionária se espalha para as pessoas de uma maneira que elas se juntem para tentar lutar contra o poder vigente, isso gera guerra civil. É a pior guerra possível, é uma guerra civil, onde você destrói a própria população. Se uma ditadura é necessária para evitar esse tipo de problema, se uma ditadura que prende, inibe a liberdade de expressão, impeça seu direito de ir e vir, dependendo de determinado contexto, se isso for necessário para evitar uma guerra civil, onde causará a morte de milhões de pessoas, é excelente uma ditadura militar. As pessoas não conseguem entender isso. Agora, se você analisar a história, veja a época. Pergunta pro pessoal mais idoso aí, que não tinha ideias revolucionárias. Todo mundo vivia tranquilamente, trabalhava, estudava, poderia fazer o que quiser, fazer festas, divertir. Você só não podia divulgar ideias socialistas e comunistas. Só isso. Então, ditadura. Morreram contabilizados em torno de 300 pessoas. É uma tragédia, né? Isso durante 10 anos, 14 anos, nem sei direito o tempo que durou isso. 300 pessoas que morreram em uma semana de guerra contra o PCC em São Paulo. Agora, as pessoas que morreram na ditadura, né,
professores, poetas, essas pessoas de influência da classe média, isso tudo mexeu com a gente, né? As pessoas ligadas à imprensa, por isso foi muito divulgado e todo esse sensacionalismo em cima disso. Mas essas pessoas que morreram, e muitas foram presas, foram pessoas que não foram presas à toa. Ninguém foi preso à toa. A maioria das pessoas foram interrogadas e liberadas na sequência. Só as pessoas, tanto é que os que morreram eram guerrilheiros, pessoas que foram para o Paraguai a lutar, que viviam nesse movimento, assaltos a banco, eram criminosos na época e terroristas. Por mais que acreditassem que estavam lutando por melhor da população, porque ninguém sabia também que o comunismo estava proporcionando essa destruição pelo mundo. Todo mundo acreditava realmente que o comunismo era aquela coisa do paz e amor, aquela coisa de igualdade, todo mundo de todo mundo, aquela magia, né? Só que na prática não era assim que estava acontecendo. Então eles não sabiam direito pelo que estavam lutando, porque era uma coisa nova. As informações vinham da União Soviética e ninguém tinha acesso direito. O meio de comunicação não era muito veloz igual nos dias de hoje. Não tinha como você saber de tudo. Então é compreensível que as pessoas defendessem isso na época. O problema é defender isso hoje.